Salve, família! Antes de se tornar um dos homens mais poderosos do cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela era apenas um jovem de origem humilde, marcado por uma infância difícil. Mas, em poucos anos, ele e seu irmão Gilberto construiriam uma organização que chegaria ao topo do poder colombiano e que teria um papel decisivo na queda de Pablo Escobar. Como Miguel conseguiu transformar influência, dinheiro e contatos em um verdadeiro império? Hoje, você vai descobrir a trajetória por trás do cartel de Cali. Então já deixa o like, inscreva-se no canal e torne-se membro para acompanhar essa história até o fim. Bora pro vídeo! Miguel Ángel Rodríguez Orejuela nasceu em 15 de agosto de 1943, no departamento de Tolima, na Colômbia. Ainda criança, sua família se mudou para Cali em busca de melhores condições financeiras. Seu pai trabalhava como pintor de casas, enquanto sua mãe cuidava do lar. Porém, durante a adolescência de Miguel, o pai deixou a família. Segundo relatos sobre sua história, ele enfrentava problemas com o álcool e tinha um comportamento agressivo dentro de casa. Essa experiência marcaria Miguel e seu irmão, Gilberto. Mesmo depois de acumularem uma grande fortuna, os dois nunca teriam ajudado financeiramente o próprio pai, mantendo viva a lembrança daquele período difícil. Anos depois, Miguel ingressou na universidade para estudar direito, contando com o apoio financeiro de Gilberto e da irmã. No início dos anos 1970, os irmãos Orejuela estavam cansados das dificuldades financeiras. Foi então que se aproximaram de um grupo conhecido como Los Chemas, liderado por Luiz Fernando Tamayo Garcia. Entre os integrantes estava José Santa Cruz Londônio, que futuramente teria um papel importante na estrutura do cartel de Cali. Inicialmente, o grupo atuava com contrabando, extorsões e sequestros. Porém, alguns anos depois, seus integrantes começaram a participar do comércio de pasta de coca proveniente do Peru e da Bolívia. Com o dinheiro obtido, adquiriram pequenas aeronaves e passaram a utilizá-las para ampliar suas operações. Aos poucos, conquistaram espaço no mercado da coca e começaram a substituir antigos nomes que dominavam o cenário do Vale del Cauca, como Benjamin Herrera Zuleta, conhecido como Papa Negro da Coca. Com o tempo, Los Chemas acabou se dissolvendo, mas seu fim abriu caminho para uma organização muito mais estruturada, o Cartel de Cali. Foi nesse período que surgiu outro personagem fundamental, Elmer Herrera Buitrago, conhecido como Pacho Herrera. Ele passou a atuar na estrutura financeira da organização, ajudando a movimentar os enormes valores que chegavam dos Estados Unidos e eram direcionados para a Colômbia. Metódico, organizado e discreto, Pacho Herrera conquistou o respeito de seus aliados e, anos depois, se tornaria uma das figuras mais influentes do submundo colombiano. A organização também passou a controlar uma extensa rede de farmácias chamada Drogas La Rebaja, além de emissoras de rádio, um banco no Panamá e outro na Colômbia. Em cerca de 10 anos, o Cartel de Cali se tornou uma das organizações clandestinas mais influentes no envio de coca para os Estados Unidos. Algumas estimativas chegaram a atribuir ao grupo cerca de 80% da coca que entrava no país. Porém, esse número é considerado por alguns como exagerado, já que centenas de outros grupos também participavam desse mercado. William Rodrigues, filho de Miguel Rodrigues, afirmou que sua família controlava aproximadamente 40% do fluxo de pó, uma participação semelhante à atribuída por ele a Pablo Escobar. O número exato, entretanto, permanece controverso. Em 1984, Gilberto Rodrigues foi detido na Espanha. Sua presença frequente em restaurantes sofisticados e casas noturnas chamou a atenção das autoridades, principalmente pela grande quantidade de dinheiro que gastava. A Justiça dos Estados Unidos pediu sua extradição, enquanto a Colômbia também solicitou que ele fosse enviado de volta ao país. Foi então que Miguel demonstrou o tamanho de sua influência. Ele e o irmão haviam construído uma ampla rede de contatos entre políticos e figuras importantes da sociedade colombiana. Parte da fortuna obtida com suas atividades ilegais teria sido usada para conquistar apoio de senadores, ministros e outras autoridades.
Utilizando essa rede, Miguel conseguiu trazer o irmão de volta à Colômbia. A operação teria envolvido milhões de dólares e alcançado até mesmo autoridades espanholas. Dentro da própria organização, alguns funcionários consideravam Miguel mais temido que Gilberto. Extremamente calculista e habilidoso nos negócios, ele também conquistou respeito em diferentes setores da sociedade. Essa combinação de influência, inteligência e poder ajudou a consolidar o apelido pelo qual Miguel Rodríguez ficaria conhecido, El Señor. Uma das maiores paixões de Miguel e Gilberto era o América de Cali. Durante mais de uma década, Miguel foi um dos principais acionistas do clube e investiu grandes quantias para transformá-lo em uma das equipes mais fortes do continente. Nesse período, também surgiram acusações envolvendo dirigentes, técnicos e árbitros, o que gerou inúmeras controvérsias. Dentro de campo, porém, os resultados foram expressivos. O clube conquistou 8 títulos nacionais e chegou 3 vezes à final da Copa Libertadores. Miguel transformou o América de Cali em uma equipe repleta de grandes estrelas. Uma das histórias mais conhecidas, inclusive registrada em fotografias, envolve Diego Maradona. Os irmãos Rodríguez tentaram contratar o astro argentino e chegaram a convidá-lo para Cali, onde apresentariam uma proposta milionária durante um jantar cercado de luxo. Maradona teria ficado impressionado com o cenário e com o valor oferecido, que chegava a cerca de 3 milhões de dólares, com aproximadamente 500 mil dólares sendo apresentados durante aquela negociação. Mas o Barcelona entrou no caminho. Enquanto as conversas continuavam, o representante do jogador prolongou as negociações até fechar sua transferência para o clube espanhol. Mesmo assim, Miguel não desistiu de manter contato com o craque argentino. Na esperança de vê-lo um dia vestindo a camisa vermelha do América de Cali, teria enviado presentes, incluindo relógios Rolex, além de mensagens, para preservar a relação. A lista de grandes jogadores que passaram pelo América durante esse período parecia uma verdadeira seleção latino-americana. Entre eles estavam o goleiro Júlio César Falcione, os peruanos César Cueto e Guillermo La Rosa, os paraguaios Juan Manuel Bataglia e Gerardo González Aquino, os argentinos Roque Raul Alfaro e Ricardo Gareca, além do colombiano Willington Ortiz. O clube chegou a manter cerca de 150 jogadores em seu elenco, um número extraordinário para os padrões do futebol colombiano naquela época. Miguel Rodríguez participou ativamente do conflito contra Pablo Escobar. Enquanto seu irmão Gilberto tinha um perfil mais conciliador, Miguel era conhecido pelo temperamento forte e já não demonstrava receio de enfrentar o poderoso líder de Medellín. Depois da fuga de Pablo de la Catedral, os irmãos Orejuela e o Cartel de Cali tiveram participação importante na formação dos Pepes, uma aliança clandestina que reunia diferentes grupos do submundo colombiano, incluindo os irmãos Castanho e antigos integrantes do Cartel de Medellín. O grupo também contou com apoio e informações de setores do governo colombiano e estadunidense. O Cartel de Cali teria contribuído principalmente com milhões de dólares e equipamentos tecnológicos usados para localizar Pablo. A disputa terminou em dezembro de 1993, com a morte de Escobar. Depois disso, o Cartel de Cali e seus adversários celebraram o fim daquele período. Mas o conflito havia custado uma fortuna. Em uma das últimas demonstrações de poder contra o antigo rival, representantes do cartel se encontraram com a viúva de Pablo, Maria Victoria Renal. Segundo relatos, ela teria sido pressionada a entregar propriedades e outros bens de valor. Miguel também teria ajudado a preservar a vida do filho de Pablo, Juan Pablo Escobar. Alguns integrantes temiam que, quando adulto, ele tentasse se vingar pela morte do pai. Diante da ameaça, a família deixou a Colômbia e foi para a Argentina em segurança. Mas havia uma condição: grande parte da fortuna construída por Pablo Escobar ficou para trás. Miguel e seu irmão Gilberto praticamente dominavam Cali. Pouca coisa acontecia na cidade sem que eles soubessem. Diferentemente do grupo de Pablo Escobar, formado em grande parte por jovens das regiões mais pobres, a rede dos Rodríguez incluía fiscais, senadores, jornalistas, policiais e militares que estavam sob sua influência. O poder dos irmãos chegou a alcançar até a política nacional. O ex-presidente colombiano Ernesto Samper
foi acusado de ter recebido recursos para sua campanha presidencial. O caso veio à tona com os chamados narcocassetes e ficou conhecido como Processo 8000, um dos maiores escândalos políticos da Colômbia. Embora a Fiscalia tenha encontrado elementos para acusar Samper, a Câmara dos Representantes acabou absolvendo o presidente. Depois do escândalo, o governo reativou o Bloco de Busca, unidade que havia perseguido Pablo Escobar. Com ele fora do caminho, o próximo grande alvo passou a ser o Cartel de Cali. O primeiro golpe aconteceu em 9 de junho de 1995, quando Gilberto Rodrigues foi capturado em uma residência ao norte de Cali. Depois disso, o principal alvo passou a ser Miguel. As buscas se intensificaram, mas sua extensa rede de contatos dificultava a captura. Informações de inteligência indicavam sua localização, porém, antes da chegada dos agentes, Miguel já havia desaparecido. Um dos nomes mais importantes dessa história é Jorge Salcedo, responsável pela segurança de Miguel. Ele sabia que poucas pessoas poderiam ajudar as autoridades a encontrar o líder do cartel. Por isso, entrou em contato com agentes da DEA, entre eles Chris Feistel e David Mitchell. Em troca de proteção e da saída dele e de sua família da Colômbia, Salcedo prometeu entregar às autoridades a localização de Miguel Rodrigues. E assim, começou a operação que colocaria um dos homens mais poderosos de Cali diante de seu maior desafio. Em 15 de julho de 1995, Jorge Salcedo informou às autoridades que Miguel estaria no edifício Colinas de Santa Rita, em Cali. Um operativo foi imediatamente organizado para capturá-lo. Quando o bloco de busca chegou, porém, Miguel não foi encontrado. Apenas algumas funcionárias e um segurança chamado Jorge Castillo, conhecido como Ferchu, estavam na residência. Os agentes vasculharam cada cômodo, sem perceber que Miguel estava escondido em um compartimento secreto localizado no banheiro. Depois de horas de buscas, alguns policiais foram assistir a uma partida de futebol. Chris Feistel então avisou Salcedo que deixariam o local, pois não haviam encontrado Miguel. A notícia preocupou Jorge. Se Miguel escapasse novamente, sua condição de informante poderia ser descoberta e sua segurança estaria ameaçada. Para provar que suas informações eram confiáveis, Salcedo revelou outro detalhe. Havia uma escrivaninha no escritório de Miguel com uma estrutura extremamente espessa que poderia esconder documentos importantes. Os agentes começaram a examinar gavetas e procurar compartimentos secretos, mas não encontraram nada. Então levantaram uma das extremidades do móvel e o deixaram cair no chão. O forte estrondo chamou a atenção dos policiais. Quando chegaram ao cômodo, encontraram a escrivaninha danificada. Atrás de uma gaveta quebrada, havia uma maleta de couro repleta de documentos. A descoberta confirmou parte das informações fornecidas por Salcedo. Os agentes recolheram os papéis e encontraram registros importantes sobre a estrutura e os contatos do cartel de Cali. Mas havia algo que eles ainda não sabiam. Miguel Rodrigues continuava escondido dentro daquela mesma residência. Com a descoberta dos documentos, os agentes ganharam um novo impulso e retomaram as buscas. O agente Chris Feistel começou a examinar o espaço sob a pia e percebeu algo estranho. Um tubo de oxigênio saía da parede atrás do lavatório. A descoberta chamou a atenção dos agentes. Eles começaram a perfurar a parede e confirmaram que havia um espaço vazio atrás dela. Durante a perfuração, Miguel acabou sendo atingido. Os agentes então pegaram uma marreta e começaram a abrir a parede. Tudo indicava que, em poucos minutos, Miguel finalmente seria capturado. Mas, quando a operação parecia estar chegando ao fim, aconteceu algo inesperado. O diretor da seção de fiscais de Cali chegou ao local. Ele possuía mais autoridade que os 2 fiscais que acompanhavam os agentes e ordenou imediatamente que a busca fosse interrompida. O fiscal terminou o documento e pediu que os agentes o assinassem, mas eles se recusaram. Posteriormente, receberam uma convocação judicial, porém não foram detidos nem tiveram suas armas confiscadas. Mesmo assim, o episódio teve um resultado decisivo. A operação foi encerrada e Miguel Rodrigues escapou novamente das autoridades. Jorge Salcedo voltou a entrar em ação e forneceu às autoridades uma nova localização de Miguel.
Desta vez, ele estava escondido em um apartamento na região oeste de Cali, acompanhado de sua ex-esposa. Policiais colombianos organizaram uma nova operação. Dados oficiais apontaram que cerca de 400 homens participaram da captura, embora algumas versões questionem esse número, já que parte das forças policiais estaria sob influência do cartel. Em 6 de agosto de 1995, os agentes utilizaram uma rota subterrânea que terminava a poucos metros do edifício. Assim, conseguiram se aproximar sem chamar a atenção da segurança que protegia Miguel. Dessa vez, eles também garantiram uma ordem judicial que permitia até mesmo arrombar a porta do apartamento, evitando qualquer possibilidade de atraso. Segundo as informações recebidas, Miguel estava no 10º andar. Os agentes subiram rapidamente, temendo que alguém pudesse alertá-lo. Ao chegarem, usaram uma marreta para abrir a porta e encontraram Miguel dormindo. Um dos agentes conseguiu detê-lo antes que ele alcançasse outra porta, próxima ao chão, que escondia um novo compartimento secreto. Os agentes perceberam então que, caso Miguel tivesse conseguido entrar naquele espaço, provavelmente sua captura teria sido muito mais difícil. Às 4 horas da manhã, sem grande resistência e sem que nenhum disparo fosse efetuado, era capturado um dos homens mais procurados da Colômbia, Miguel Rodríguez Orejuela. Durante o interrogatório, Miguel negou ter contribuído financeiramente para a campanha do então presidente colombiano, apesar das evidências apresentadas posteriormente apontarem em outra direção. Curiosamente, ele ainda elogiou o trabalho das autoridades, afirmando que o serviço de inteligência policial era impressionante e que reconhecia a eficiência dos agentes. Em 1997, Miguel Rodríguez foi condenado a 15 anos de prisão, embora sua pena tenha sido posteriormente reduzida por benefícios previstos na legislação. Em 29 de setembro de 2000, foi transferido, junto com Gilberto, para a prisão de Palmira. Mesmo atrás das grades, os dois ainda desfrutavam de privilégios, como acesso telefônico, banheiro privado, celas confortáveis e visitas frequentes. Em 13 de setembro de 2002, os irmãos foram levados para uma penitenciária de segurança máxima em Cúmbita, Boyacá. Ali, os antigos privilégios desapareceram. As visitas aconteciam a cada 15 dias e as conjugais a cada 45. Mesmo assim, Miguel voltou a exercer influência dentro da prisão. Utilizando recursos financeiros, chegou a contratar ônibus para transportar familiares de outros presos, além de distribuir cartões telefônicos, roupas e calçados. Também disponibilizava seus advogados para orientar outros detentos. Essa fase chegaria ao fim em dezembro de 2003, quando os Estados Unidos solicitaram sua extradição. As autoridades suspeitavam que os irmãos continuavam envolvidos com o contrabando mesmo dentro da prisão. Em 2005, Miguel foi enviado aos Estados Unidos. Longe dos antigos privilégios, os dias de luxo e influência do antigo líder do cartel de Cali haviam ficado para trás. Miguel Rodríguez Orejuela cumpre uma sentença de 30 anos de prisão nos Estados Unidos. Sua família chegou a buscar sua transferência para a Colômbia, alegando problemas de saúde e as dificuldades provocadas pelo encarceramento. Em 1º de junho de 2022, Gilberto Rodríguez morreu enquanto cumpria sua pena nos Estados Unidos. Com isso, Miguel se tornou o último dos grandes líderes do cartel de Cali daquela geração ainda vivo. E atrás das grades, permanece o homem que um dia esteve no centro de uma das maiores organizações criminosas da história da Colômbia. A história do cartel de Cali vai muito além da queda de Pablo Escobar. Enquanto Escobar construía seu império em Medellín, os irmãos Rodríguez Orejuela criavam uma estrutura diferente, baseada em influência, dinheiro e poder. E depois de tudo o que você descobriu neste vídeo, fica uma pergunta: como um cartel conseguiu crescer justamente depois da queda de seu maior rival? Se você quer conhecer os bastidores dessa disputa e descobrir como o cartel de Cali se tornou uma das organizações mais poderosas da Colômbia, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora. Nos vemos lá.